Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Antes de mais nada, parabéns a todos os papais presentes, aqueles que são, que serão, que têm desejo de ser. E eu creio que o Senhor tem um plano de honra para essa função, amém? Assim como a maternidade é um lugar de muita honra, eu creio que a paternidade também é um lugar de muita honra, onde a gente deve entender bem aquilo que representa a paternidade segundo a vontade de Deus, amém? Eu creio mesmo que existe uma missão para a igreja. Só contextualizando você, diante da sociedade que nós estamos vivendo uma crise de honra à paternidade, uma crise de honra ao que eles chamam de patriarcado, né? Hoje nós temos o patriarcado, hoje é quase que uma coisa ruim, é como se fosse uma opressão masculina. É como o mundo entende, porque no patriarcado, principalmente no período judaico, o patriarcado era realmente um reconhecimento de autoridade máxima pelo simples fato de se nascer homem. E quando nós entendemos um pouco isso, nós podemos ir para um extremo, aonde a gente vai dizer, não, o homem pode tudo porque nós vivemos num patriarcado. Ou podemos ir para o outro extremo de sermos contrários ao patriarcado. Mas a gente vai ter que entender bem o que a Bíblia trata sobre isso. E obviamente nós vamos ter uma influência judaica sobre o que o judeu entende sobre o patriarcado, né? Você já deve ter aprendido aqui com um dos mestres da casa que, por exemplo, na descendência, quando se fala de genealogia, não se cita a descendência feminina, é só a masculina, né? A gente vai estudar um pouco isso para entender, até porque com quem que Caim e Abel casou, né? Como é que era essa história? Porque as mulheres não eram citadas dentro desse relacionamento de descendência. Então, óbvio que o patriarcado judeu, ele é mais rigoroso do que o que a gente vive. Porém, nós vamos ter que tomar muito cuidado, porque quando nós cortamos o patriarcado, nós estamos cortando a cabeça da nossa família. Porque quem determinou que o homem é a cabeça foi Deus, não foi o homem. Não foi o homem que na sua força determinou, eu vou ser o cabeça. Não, Deus escolheu que houvesse um cabeça. Por quê? Porque nós entendemos que todo lugar, toda instituição, toda esfera tem que ter um cabeça. Então Deus se coloca sobre cabeça na nossa vida, depois ele coloca Cristo como cabeça da igreja e ele elege o homem a ser o cabeça do seu lar. E muitas vezes a gente tem ministros que ficam com tanto cuidado de falar sobre essa posição de cabeça, porque ela exerce autoridade, que começou a se falar sobre o homem ser o sacerdote do lar. Mas na nova aliança, nós não temos esse papel do sacerdote, que seria o intermediário entre Deus e os homens. O papel do sacerdócio foi feito por Cristo Jesus, por Jesus Cristo, que se tornou o sumo sacerdote. Realizou de uma vez por todas o sacrifício para ligar o homem a Deus. Jesus veio intermediar, mas não para falar por nós. Jesus veio intermediar para nos ligar a Deus definitivamente. Então eu entendo e não sou contrário ao termo sacerdote do lar, porque existe uma função sacerdotal de sacrifício em ser o cabeça. Porém, quando nós tratamos sobre o sacerdócio do lar, nós não temos essa intermediação, porque a sua esposa, os seus filhos, tendo Jesus, eles têm acesso direto. Amém até aqui? Então algumas expressões a gente fica com tanto cuidado de ser politicamente correto, que a gente começa a usurpar aquilo que a palavra diz. Mas Deus foi bem claro em relação à posição do homem dentro da família. Foi bem claro, os textos são bem claros.
Gênesis vai dizer: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher para uma nova família. Amém? Então deixa o homem, seu pai e sua mãe. E aí nós vamos entender que muitas vezes o homem vai significar Adão de humanidade, muitas vezes vai ser o macho. Então a gente tem que ler cada texto com cuidado. Glória a Deus que hoje o Strong é uma coisa fácil de acessar. Mas o que eu quero dizer aqui, talvez tratar, e talvez possa isso ir para o YouTube e ser muito recriminado, mas eu já estou de boa com essa história, está tudo certo para mim. Mas é que a gente não permita que esse conceito entre na igreja. Amém? Pastor, então essa vai ser uma igreja machista? Não. Você precisa entender os vocabulários. Amém? Machismo, ele vai falar sobre ser o homem prevalecer sobre a mulher. Assim como o feminismo vai ser a mulher prevalecendo sobre o homem. Nós também não tratamos o feminismo como o mundo trata. Porém, a palavra nismo vai falar de igualdade. Então, feminismo, se é igualdade civil, tudo jóia, todo mundo tem que votar. Se é igualdade de salário, todo mundo tem que ganhar a mesma coisa. Jóia até aí. Quando a gente fala de igualdade de posição, responsabilidade, a gente já não entra. Então, a gente não se coloca em nenhum extremo. Eu sou contra o feminismo. Depende, em qual área? Na área civil, tá justo. Mulher tem que votar sim. Na área profissional, justo. Tem que ter igualdade de salário. Agora, na área da posição em casa, não, a gente não é feminista. Porque a igualdade de posição é diferente. E em qual área a gente é? A gente vai entender. Eu sou igual a você em algumas coisas, porque nós estamos em Cristo. Mas você tem seu partido, eu tenho o meu. Você tem seu time, eu não tenho nenhum. Então, a gente não vai fazer diferença nisso. Mas isso nos torna diferentes? Em alguns aspectos, sim. Mas em outros somos iguais. Somos todos cristãos, amamos a Cristo. Então, a gente não pode empacotar tudo. Amém? Esse empacotado de polarização, ou é isso ou é aquilo, Jesus já ensinou. Vai escrever na areia, campeão. Amém? Porque tem uma terceira opção para tudo. Tem o seu ponto de vista, o meu ponto de vista, e tem o de Deus. O de Deus é melhor que o nosso. Amém? Então Deus criou esta posição para o homem, de cabeça. Quando que ele fez isso? Quando ele cria o homem primeiro. Ele primeiro cria o ser humano, o ser humano, a sua imagem e semelhança, dentro dele diz, macho e fêmea criou, junto. Mas quando vai botar no campo de batalha, vai botar na terra, ele primeiro forma o homem. Forma o homem, forma o jardim e diz, agora vai lá, guarda e cultiva. Não disse isso para a mulher. Porque o que é guardar? É proteger. E o que quem protege faz? Corre risco. Quem protege é aquele que vai ganhar o soco. Quem protege é aquele que vai na frente, que vai mostrar a carcaça. Não é assim? Então ele diz, protege. E a gente precisa entender isso. O que é proteger? Proteger é, faça um círculo aqui mental. Amém? Eu tenho um círculo aqui. É o jardim ou a sua casa. Quando Deus diz proteja, Ele está dizendo, vai para fora e não deixa ninguém entrar. Então Ele colocou o homem para fora de casa. Certo? E depois Ele diz, guarda ou cultiva. O que é que Ele está dizendo? Vai lá fora, pega a provisão e traz para dentro de casa. Não é isso? Ele está dizendo, vai para fora. Você não vai ficar dentro de casa. Você vai sair para proteger. Porque se o homem estiver dentro de casa, quando o perigo entrar, já entrou. Então ele está dizendo, você vai ficar do lado de fora, guardando para que ninguém entre. Certo? E você vai fazer o quê? Lá fora você vai pegar a provisão e vai trazer para casa. Amém até aqui? Então ele colocou o homem para fora e a mulher para dentro. A mulher ele coloca como? Seja uma auxiliadora. Então é ela que vai proteger? Não. É ela que vai prover? Não. Ela pode auxiliar. Do mesmo jeito que o provedor e o protetor dentro de casa auxilia, a mulher para fora ela auxilia. Amém? O homem ajuda em casa.
e a mulher ajuda na provisão. Por quê? A função da fêmea é gerar. Amém? Vou falar uma coisa, não se escandaliza. Amém? Além que se você é membro dessa igreja, tu já foi, né? Então, mas você que é visitante, por favor, não se escandalize. Mas entenda que até para gerar um filho, o homem põe para fora, a mulher recebe para dentro. Amém? A mulher sempre vai trazer para ela o poder de gerar. Ela recebe e gera. E o homem põe para fora. Então, o homem traz o alimento de fora para dentro, a mulher recebe o alimento, transforma o quê? Numa refeição, ela gera. O homem traz cimento, areia, tijolo, traz uma casa e ela faz o quê? Gera um lar. Porque a mulher gera, o homem traz, protege. Amém? Até aqui, Deus resolveu assim. Por quê? Porque essa fêmea, durante 9 meses, vai estar gerando um filho. E pensa se ela tivesse que proteger, se ela tivesse que guardar, se ela tivesse que cultivar. Afinal de contas, ela está gerando. E ela não está gerando somente fisicamente. Ela está gerando, tudo está dentro dela. As emoções, a vida espiritual dela, está tudo ali, indo para esse bebê. E depois que ela gerar, ela vai cuidar, porque o cuidado é uma habilidade feminina. Amém? O cuidado é uma habilidade feminina. O homem até cuida, mas é uma habilidade extraordinária. Um enfermeiro, um professor, são habilidades extraordinárias. Não é comum o cuidado ser um aspecto masculino, certo? Por quê? Porque ele não pode ser o urso bravo lá fora e um ursinho de pelúcia aqui dentro. E aí, quando eu faço a minha aula de família, eu boto a foto e mando a mulherada escolher se quer o urso bravo que protege ou se quer o ursinho fofo. É unanimidade. Ninguém quer o fofinho. Amém? E aí eu pergunto para os homens: vocês querem a Luz Lane ou querem a Mulher Maravilha? A homarada toda quer a Luz Lane. Porque a homarada não quer uma mulher brava para proteger ele. Porque o homem não está buscando proteção. O homem está buscando cuidado. E a mulher não está buscando cuidado, ela está buscando proteção. Mas com essa confusão que fizeram no mundo, as pessoas começaram a sonhar. Eu acho delirar. Porque eles querem o cara lá de 300 que vai encarar o mundo sozinho. E depois quer que ele chegue em casa e seja o da comédia romântica, que leva café na cama. Que bom se ele conseguir, né? Vai ser um sucesso. Pede para ele orar por mim. Amém? Mas não dá para eu sair para proteger e ser bravo, né? Eu que falo com o síndico, eu que falo com o vizinho, eu que falo com o mecânico, eu que falo com a encrenca do advogado, eu que vou no banco resolver, e agora eu chego aqui e viro um ursinho fofo. Viro não, irmão. Viro não. Deu? Ela é que tem que me acalmar. Ela é que tem que fazer eu ficar calmo, preparar o lar, trazer paz para eu ficar tranquilo, porque aqui eu estava defendendo, protegendo, caçando para trazer caça. Amém? E aí o mundo diz o quê? Mulher vai caçar. Aí tu vai caçar, volta a Mulher Maravilha. Até hoje, sozinha, coitado. Né? Porque quem vai se aproximar? Quem aqui? Levanta o homem que é querido. Né? Não sei, né? Hoje em dia eu vou falar com a Mulher Maravilha, a Sérgio Moral ainda apanho. Né? Então, assim, eu preciso entender que Deus criou desse jeito. E tá tudo bem. Cada um na sua área. Amém? Então por que o Senhor está falando essa aula de família cristã no Dia dos Pais? Porque a gente precisa voltar a honrar o patriarcado, sim. Não um patriarcado opressor. Amém? Porque todo lugar de autoridade pode ter opressão. Você nunca ouviu falar de opressão da polícia? Mas você quer viver sem polícia? Não. Vai ter opressão em algum lugar. Nunca foi oprimido por um médico. Nunca chegou num consultório querendo ser atendido e foi avacalhado. Vai ser, mas quer viver sem médico? Não. A gente não pode pegar os extremos e tornar regra. Então, qual era o desejo de Deus? Uma sociedade onde se abençoava pelo homem. E a mulher gera.
Quem é mais importante? José, que protegeu a reputação de Maria, capaz de sofrer o dano sozinho para proteger ela, ou Maria que gerou Jesus? Cada um no seu papel. José trazia descendência, porque Maria não traria descendência. Quem traria descendência era José, porque era através do homem a descendência. Era José que ia como cabeça se morrer pela família. Porque quando ele sabe, José é uma referência de um homem justo. Queridos, entenda, eles tinham na cabeça dele sofrido adultério. A mulher dele tinha traído ele, estava carregando no ventre um filho de outro homem. Era o que era natural. E o que José tinha direito de fazer? Apresentar Maria para ser apedrejada. E o que ele decide fazer? Sofrer o dano, isso é ser cabeça. Não, eu vou proteger Maria, independente dela estar certa ou errada. E ele ia sozinho. Aí Deus conta para ele o que estava acontecendo e ele volta. E ele cria aquele filho. E ele dá referência para aquele filho e dá para ele a descendência. Quem é mais importante? Na nossa cabeça, imediatamente Maria, pelo tamanho da fé. Agora me diz uma coisa, é fácil você entender que a sua mulher está grávida do Espírito Santo? Não é também não. Amém? Então a gente não tem essa proporção, essa medida de quem é mais importante. O que a gente tem é que existe uma posição para cada um. Então talvez hoje seja um culto a favor do patriarcado. Eu chamei de honra à paternidade. Porque a paternidade ausente causa muito dano. É muito dano que a paternidade ausente causa. Agora, uma paternidade presente precisa ser honrada. Ah, por quê? Não faz mais que obrigação? Talvez não, querido, porque o relacionamento do homem com o filho, ele é diferente. Uma mulher gera dentro dela. Não tem como, nesses 9 meses, ela não ser convencida de que aquele filho é dela. Mas o homem, ele vai precisar de relacionamento, de identificação. Ele vai precisar ver coisas, né? Que bom, né? Que quando sai a cara do pai, reconhece, etc. Mas nem sempre é assim. Ele vai precisar de relacionamento. Então é um tipo de amor diferente. Lembra que ele foi chamado para fora e ela foi chamada para dentro? Mas a gente não pode desvalorizar isso. A gente precisa entender a honra a pai e mãe. E a gente deve entender que cada um tem sua posição. Um pai provavelmente vai desafiar os filhos. Vai jogar para o alto, vai mandar pular nos braços, vai falar levanta e anda, vai falar caiu, vamos lá filho, não precisa chorar não. E a mãe, vem cá, vem cá, vem cá, vem para dentro, vem cá, vem o tempo todo. Por quê? Porque é dela o cuidado. E dele? O dele é botar para fora. O pai põe para fora do ninho, a mãe aconchega o ninho. Está tudo bem, está todo mundo fazendo o seu papel. Agora a gente não pode aceitar o que o mundo está dizendo e desvalorizar a paternidade. Eu trabalhei no comércio vários anos, 30 anos de comércio. Primeiro dia de venda do ano, dia 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro, principalmente o público masculino compra muito no dia 23 de dezembro. As mulheres compram durante dezembro inteiro, mas os homens deixam para a última hora. Até porque eles estão provendo, lembra? Eles estão lá buscando o dinheiro para pagar o dele e o dela, muitas vezes, né? O presente dele, às vezes é o cartão dele, mas paga o cartão, né? Aí depois vinha, antigamente, hoje eu não sei, eu já estou fora há 10 anos, 11 anos, vinha o Dia das Mães, era o segundo melhor dia do ano, melhor evento do ano. E depois deveria vir o dos pais, não é? Vem não, vem namorado, depois de namorado, criança, depois de criança, pet. Vende muito mais do que o Dia dos Pais. E a gente vai ver muita coisa passando na frente. Por quê? Porque há um processo de desonra. Nós estamos sendo criados para aceitar desonra. Nós vamos ver os personagens na mídia, eles são tolos. Fred Flintstone é tolo, o pai do dinossauro é tolo, né? Eu não vejo desenhos agora, mas provavelmente são tolos. Nas séries, eles são tolos. Eles são sempre mostrados como tolo. Agora o príncipe da Branca de Neve é tolo e frouxo. Por quê? Uma inversão de valores. E o que Deus pensou sobre isso? Deus diz que Abraão é o pai da fé.
Deus pega Noé para salvar a sua família inteira. Deus coloca essa posição de abençoador para o homem, através do homem. Mas a mulher não abençoa? Claro que sim. Claro que sim, mas a posição, o uso, ele vai colocar sobre o homem. Por quê? Por conta da carcaça. No Ministério Verbo da Vida, eu não vou dizer que se você é de outro lugar está certo ou errado, não se reconhece o pastor, a mulher no ofício pastoral. Pelo menos não na presidência, no governo da igreja. Certo? Isso não se reconhece no Verbo da Vida. Ah, mas eu for numa igreja que tem uma pastora. Tá tudo bem, querido. Fica feliz. O importante é que a gente crê em Jesus igual. Amém? A gente não vai discutir isso. Mas o médico não reconhece. A gente reconhece os 5 dons ministeriais. A gente reconhece a mulher pastoreando em auxílio, né? Mas a gente não reconhece o governo. Por quê? Por conta da carcaça. Uma mulher, se ela for atender um casal e disser que o homem estava usando pornografia, ela nunca mais consegue olhar para aquele homem. E a gente ouve isso, com frequência. Infelizmente, mas ainda muita gente querendo se livrar. Por quê? Porque a gente tem um comportamento diferente masculino. O homem normalmente sai de casa com o filho doente e não vai ligar toda hora para saber se tomou o remédio. A mulher vai ligar de 1 em 1 hora, tomou o remédio, vê a temperatura. São comportamentos diferentes. Por quê? Ele foi feito para caçar. Ele foi feito para proteger. Amém até aqui? Então nós somos diferentes? Todo mundo concorda? Preciso ler algum versículo? Não, né? Então trazendo essa reflexão, e até por que Abraão, o pai da fé. Afinal de contas, vamos pensar junto. Quem era estéril? Sara. Quem usufruiu da promessa? Sara. Abraão, quando quis, fez Ismael, contra a vontade de Deus. Então, o milagre maior foi com Sara. E por que Abraão que é o pai da fé? A Bíblia vai explicar, lá em Hebreus 11, você vai ter toda a explicação, que eu não vou dar hoje. Mas toda a explicação está lá. Abraão creu quando não podia, continuou dando graça quando o corpo dele não obedecia, foi provado. Abraão é uma referência de pai, gente, uma referência de fé. Abraão é chamado de amigo de Deus. Pensa você, seu pai, ser amigo pessoal de Deus. Uma referência, alguém que crê, que não voltou atrás, que creu quando não tinha, mostrou para o filho, abriu mão, porque Abraão usou esse extremo, deixar seu pai e mãe, ele deixou a parentela toda, para fundar uma nova família em Cristo. Deixar seu pai e sua mãe, unir-se a suas mulheres e se tornará uma só carne. Abraão fez isso espiritualmente, ele deixou a sua parentela natural, saiu para outro lugar para formar uma nova família em Cristo, a descendência dele. Então é uma referência paterna. E eu ia me preparar para falar sobre tudo isso. Eu falei, não, mas eu preciso colocar a base primeiro, porque nós temos algumas questões relacionadas à honra que pode ser um pouco confusa, né? Eu creio que você já deva ter me visto falando sobre as posições de honra. E aí eu falo em Mateus 10, galardão do profeta, 10, né? Josias guarda número, gente, eu não guardo número não. E aí vai falar do galardão do profeta, do galardão do justo e do cuidado ao pequenino, certo? E aí muitas vezes a gente pode confundir isso. Ah, então quando eu estou numa posição acima, eu não honro de baixo? Não, querido, honra significa estima e valor. São coisas distintas, só que as palavras vão variar, principalmente no grego. Por quê? Porque a honra de cima é a honra à posição. É uma honra à posição que aquela pessoa foi colocada. E a honra para baixo é a honra ao cuidado, à atenção, ao valor que tem. O que Deus está dizendo? Se não cuidar do pequenino, significa que o pequenino vale muito. Amém? Então não é honra de valor em Cristo, de valor para Deus. A honra que muda nessa questão de hierarquia é a honra à posição. Então, qual é a posição do homem na sua casa? Cabeça. Amém? Qual a posição da mulher? Auxílio. Qual a posição do filho? Cuidado.
Seu filho não é para determinar e dirigir a sua casa, é para ser cuidado. Então ele tem menos valor que o pai? Não. Ele tem tanto valor que Deus colocou alguém acima para guardar ele. Cristo é a cabeça da igreja, certo? Então ele tem valor? Muito. E você? Mais ainda, porque Deus entregou ele com todo o valor que tinha para você. Entenda, mais ainda no sentido do quanto Deus dá valor a você, amém? Estou colocando ordem de importância, amém? Ele é o unigênito, ele é o primogênito. Então, primeiro lugar aqui nesse lugar é Jesus Cristo, amém? Mas eu estou dizendo, se Deus pegou o que tinha de mais valor e sacrificou por você, você tem pouco ou muito valor? Muito, certo? O preço para você existir como filho de Deus foi ele sacrificar Jesus Cristo, o cabeça, porque os cabeças sacrificam. Então, se a gente não tiver essa concepção, a gente acha que cabeça é um lugar de privilégio. Não, cabeça é um lugar de responsabilidade. E o que eu devo honrar? A posição. Não é uma pessoa mais importante que a outra. Não, a posição é mais importante que a outra. Agora, honra de valor, todos três têm. Senão você não perderia o galardão se você não cuidasse do pequenino. Senão você, por exemplo, quando fala das viúvas que precisam ser cuidadas, porque a Bíblia usa o termo honra para a viúva que não tem parente, ele não diz assim, honra as viúvas. Não, ele honra as viúvas que não têm. E as que têm? As que têm, deixa a família cuidar. Então, ele não está falando de honra no sentido de valor. Ele está dizendo de honra no sentido de quem precisa ser cuidado, de posição, entendeu? Se eu tenho uma viúva que não tem cuidado porque não tem família, eu preciso valorizar esse cuidado. Deus está dizendo, olha, ela é muito importante para mim. Agora, se ela tiver família, deixa que a família cuida dela. Então, a gente não pode confundir isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante eu entender que Deus valoriza a posição para uma finalidade: alcançar toda a sua família. Você conhece lá Salmo 133, que vai dizer, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Amém? Preciso abrir não, tranquilo. E aí ele vai descrever o benefício dessa união. E ele vai dizer o quê? Escorre de cima para baixo. Talvez você não tenha assistido isso, Edelvis, José Luiz, Rafael, vem aqui, por favor. Fica aqui, acho que mais pai aqui é você. Fica aí, Edelvis, fica ali. Já fiz esse exemplo várias vezes, mas é só para você entender essa questão da posição, da honra à posição. Amém? Homem, mulher e filho têm o mesmo valor para Deus, que não faz acepção de pessoas. Todos temos o mesmo valor. Qual o seu valor? Sangue de Cristo foi derramado por você. Mas Deus diz para atentar à posição, porque ele vai dizer, olha, o homem é o cabeça, a mulher a auxiliadora, e o filho digno de cuidado, o pequenino, certo? Por que isso é importante? Porque Deus, lembra que ele vai dizer? Vai ordenar a sua bênção. Aí ele vai dizer, e como é essa bênção? Ele vai dizer, é como um óleo. Diga comigo, é como um óleo. E esse texto, eu tenho umas coisas assim que grita, né? Umas coisas que... Mas esse como um óleo, né? A mesma coisa do Espírito Santo, como uma pomba. Esse como, não, Deus está trazendo para a gente aquilo que a gente conhece, para a gente entender a relevância. Não é que ele está falando que aquilo é um óleo, é como um óleo. E como que o óleo faz? O óleo é algo que você derrama e ele se espalha? Não. O óleo, quando você entorna o óleo, ele desce como um fio. Então, quando ele está dizendo, coloca a mão aqui, que o homem é o cabeça da mulher, e ele está dizendo que o pai e a mãe são cabeça sobre o filho, porque ele diz para o filho honrar pai e mãe. E nesse sentido de honrar é entender que a posição dele é abaixo dessa daqui. Mas ele diz que o pai e a mãe não podem abandonar seu filho, ou seja, precisam cuidar do seu filho.
Isso faz com que ele tenha menos valor? Não. Ele tem tanto valor que Deus colocou 2 para cuidar dele. Amém? Não é sobre valor, é sobre honrar a posição. Por que ele honra a posição? Porque ele diz que o homem é o cabeça da sua esposa ou da sua família, e Cristo é quem? O cabeça da igreja. Aí ele vai dizer, e como que Deus ordena a bênção? Deus ordena a bênção como um óleo. E o que o óleo faz? Se espalha? Não, o óleo tem um caminho. Então, quando recebemos a bênção de Deus, ela escorre como um óleo, ela traça um caminho. Não é espalhado, não é de qualquer maneira, tem um caminho, porque o óleo é assim. Se você quiser em casa, derrama óleo na sua cabeça, você vai ver. Faz com shampoo grosso que você vai entender. Ele não se espalha. Ele está dizendo, olha, eu não vou derramar o óleo e vai espalhar, porque se fosse água e eu derramasse aqui, a água respinga. Óleo não. Óleo vai cair no lugar mais alto, vai procurar um caminho. Tirei a peruca não. Vai procurar um caminho e nesse caminho ele vai alcançar os outros. Você entendeu até aqui? Ficou claro para você? Então eu preciso honrar essa posição. Por quê? Porque se eu trocar, eu acho que eu podia... Vem aqui, Sandrinha, para ajudar a Edelvis, que eu vou falar que a esposa é auxiliadora. Depois que eu me dei conta, Edelvis. Obrigado. Amém. Então aqui estamos no caminho do óleo, tá certo? Deus derrama o óleo de cima para baixo. É como um óleo, certo? Mas e se eu trocar? Desce Zé, sobe Sandra. Sobe mais. Cabeça da casa, cabeça, Cristo cabeça. Derramei o óleo em Sandra? Não. No cabeça. Vai cair aqui, vai vir para cá. Ela recebe? Não. E se eu fizer essa casa de cabeça para baixo? Desce Zé. Coloco meu filho na posição de honra. Derramo o óleo lá. Alguém recebe? Não. Então você está entendendo quando eu estou falando de valor, eu estou falando de posição? É como um óleo. Deus escolheu o patriarcado, a paternidade, como um óleo. Nós não somos descendentes de Sara. Nós somos descendentes de Abraão. Por quê? Abraão era o cabeça da sua casa. Abraão é o pai da fé. Então Deus escolheu colocar um cabeça para ele ter o caminho do óleo. Se a sua casa está de cabeça para baixo, porque você tirou a honra da paternidade e entregou para o seu filho, você está fazendo bem para ele? Não! Você está colocando ele num lugar que ele é incapaz de receber do óleo. Amém, queridos? Então a gente precisa entender que as posições precisam ser honradas. Amém? Nós não estamos falando do valor do pequenino, do valor da viúva, do valor do filho. Nós estamos falando da posição. O que precisa de cuidado precisa estar no lugar que recebe. E o cabeça precisa estar no lugar que direciona. Se esse homem se omite desse lugar, eu me omito, vou cuidar da minha vida. Ele vai receber? Vai. Vai distribuir? Não. Se essa mulher se decide que ela é independente e que ela não precisa prestar honra a essa posição, o filho vai receber? Não. Eu preciso que cada um esteja na sua posição. Deus honra a posição. Quando eu mexo com isso, porque o mundo diz que ela não deve satisfação a ele, eu estou dizendo, você vai ficar sem óleo. E aí sabe o que acontece? Gabinete lotado. Lotado, querido, porque nem o diabo faz tanto estrago do que a ausência da paternidade faz. A ausência física só não.
Um pai omisso, um pai que não se dá pela família, um pai que não faz o que a Bíblia diz sobre ter discernimento das coisas do lar. Ah, não, eu sou homem e vou caçar, mas eu não quero nem saber o que está acontecendo em casa. Não, a Bíblia diz para ter discernimento. Você tem que saber o que está acontecendo em casa. Onde seu filho estuda? Qual o nome da professora dele? Você tem que saber. Ah, não, isso é minha mulher que cuida. Sua mulher cuida, mas quem protege? Então, a gente, quando vai receber do mundo esse contra o patriarcado, você precisa entender que está indo contra a palavra. Amém? É contra a palavra. Ah, mas o patriarcado pode ser opressor? Não, nenhuma autoridade pode ser opressora. Mas Deus honra essa posição. Amém? Ah, pastor, mas eu não tenho. Né? Morreu, Zé. Marido morreu. Ficou ela sozinha. A Bíblia diz que Jesus é o marido dela agora. Amém? O da viúva. Ele é o marido. Ela vai receber. Vai ficar mais pesado? Provavelmente. Mas vai receber. Mas enquanto esse aqui estiver aqui, ela não recebe. Ficou claro? Preciso abrir muitos versículos? Não, eu preciso dessa base. Porque com essa base aqui, ninguém te rouba mais isso. A cabeceira da sua casa é do cabeça. Mas ele não merece. Volta para cá, não merece. Né? Esse homem é um traste. Nem crente é, nem crê em Deus. Mas ainda assim, a posição dele define. Pastor, mas isso é injusto. Fala com Deus. Vou repetir o exemplo, porque a repetição também ajuda a entender, amém? Lembra de Eli, um pai omisso, que não educou seus filhos? Em relação à paternidade, perdeu tudo. Foi um pai omisso, saiu da posição dele, a família não recebeu. Um pai omisso. Mas na posição de sacerdote, se ele não foi bom pai, ele também não era um bom sacerdote. Amém? Até aqui? Ele permitia que os filhos se prostituíam no templo. Ele não era um bom sacerdote. Ele fez o povo perder a arca. Mas ele era o sacerdote. E porque Deus honra a posição, ele foi usado para abençoar Ana, que gerou Samuel. Mas esse traste porque Deus honra a posição. Deus honra, ele tem um princípio de ser de cima para baixo. Então, através de Davi, Ana era uma mulher digna, gerou um filho digno, também não foi esse pai todo, mas gerou. Mas ele precisava de um caminho para derramar o óleo. Aí ele pegou o traste e derramou o óleo no traste. O traste foi beneficiado? Não, mas conduziu o óleo. Porque a gente também tem que lembrar que se o homem é o cabeça da casa e Cristo é o cabeça da igreja, esse aqui presta juízo antes desse. Quanto mais perto para receber o óleo, mais rápido para receber juízo. Então sai da frente, deixa Deus trabalhar, amém? Amém? Fica tranquilo aí na sua, tá bom? Porque quanto maior a autoridade, mas isso é discurso de privilégio para a hierarquia, para quem está por cima. O pastor está falando porque ele é o presidente da igreja. Não, querido, o meu juízo não é igual ao teu. Fica bem tranquilo. Quando chegar em você, eu já estou fulminado. Tá bom? Porque quanto mais perto para receber o óleo, mais próximo de receber o juízo. Fechou até aqui? Entendeu a honra ao patriarcado? Entendeu a honra à paternidade? Não é a honra à pessoa como maior que a outra, mas é a honra à posição. Nós precisamos resgatar essa posição da paternidade. Amém? Dá uma salva de palmas para a Trindade aqui. Amém. Então nós vamos ter muitos exemplos. Nós vamos ter exemplos de ausência, né? Que vão gerar isso. Eu já falei de Eli, mas eu gosto muito do texto de Eli, de 1 Samuel 2:29, que vai dizer
E tu, por que honra mais aos teus filhos? Deixa eu falar. Ele não tinha que cuidar dos filhos? Tinha ou não tinha? Agora ele está dizendo, por que você honra mais aos filhos do que a mim? Então ele não está falando de cuidado, ele está falando de posição. Você tem que cuidar dos seus filhos. É justo você cuidar dos seus filhos. Mas não é justo você dar a posição de autoridade a seu filho maior do que a minha. Então ele está dizendo aqui, olha, para esse pai que não corrigia os filhos porque achava que tinha que honrá-los, de dar valor e posição ao invés de cuidar. E tu, por que honra teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados? Não, desmerecidos. Ou seja, a posição que você tinha, você perde. Então ele não está falando ali olho por olho, dente por dente. Ele só está dizendo, olha, você errou a posição. Você colocou os seus filhos acima de mim. Isso é idolatria. E se você colocou os seus filhos acima de mim, a posição que eu te dei, eu te desmereço. Por quê? Porque você não foi apto. Eu coloquei você para cuidar deles e você não cuidou. O quê? Um pai omisso. O que aconteceu com Davi? Davi foi um guerreiro, um rei maravilhoso, mas foi omisso quando um filho violentou a filha. E criou o outro filho, queria a resposta. E Davi fez o quê? Se omitiu. E gerou o quê? Rebelião no filho. Então Absalão era mau? Absalão era mau desde o início? Não, poderia ter até alguma tendência, mas o que foi? A omissão do pai, porque eu já disse aqui, vou repetir, a omissão é o útero da rebelião. Vou falar de novo para você guardar. A omissão é o útero da rebelião. Quem é o pai? Satanás. Ele é o príncipe desse mundo, ele é a origem, da onde vem a sugestão do mal. Ele vai colocar algo. Porque o anticristo já está no mundo. O que é anticristo? Contra a unção, contra a autoridade. Já está no mundo. Mas quando ele coloca a sugestão, tem que encontrar o útero para gerar aquilo. E qual é o útero? A omissão. Porque veio a influência, não foi podada. Eu me omiti de corrigir, eu me omiti de fazer o que deveria ser feito, eu me omiti de honrar o princípio de cima para baixo. O que eu faço? Eu gero rebelião. O que é a rebelião? É ser contrário à autoridade, ser contrário à unção. Então é muito sutil em todo o tempo. Agora, essa omissão de Davi gerou a rebelião de Absalão. Sofrimento. Querido, eu não sei, só quem é pai pode entender. Quem é pai tem sentimento. Morrer você ou morrer seu filho, o que vai doer mais para você? Ele perdeu aquele filho. Perdeu de todos os aspectos. Eu tive, meu primeiro filho durou 3 dias. E eu lido com pessoas aqui que perderam seus filhos. Um dia doloroso, uma coisa muito dolorosa. Naqueles 3 dias eu trocava com ele. Eu trocava de boa com aquela criança que não fez nada para ninguém. Mas o meu pedido, que na época eu não sabia orar, eu não era cristão ainda, não entendia a palavra, mas eu, do meu jeito, falava, eu troco ele. É o que você vai entender o amor de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus falou, eu vou me fazer carne e vou trocar com eles. Então, quem sofreu mais? Davi. Numa coisa que ele poderia ter feito, omissão. Foi um homem de sucesso? Foi, mas perdeu a sua família. Noé talvez não seja tão reconhecido na sua grandeza, mas também porque é um homem de fé, né? Não tenho o que falar de Noé. Mas Noé salvou a sua família.
Então essa posição da paternidade, ela precisa ser honrada pela mulher, pelos filhos, mas, querido homem, você precisa honrar essa posição. Essa é uma posição onde Deus vai derramar o óleo e onde Deus vai derramar o juízo. Porque Deus é bom, mas Ele é justo. Amém? Então nós devemos honrar a paternidade. O Senhor está falando para as mulheres enaltecerem os homens? Não, eu estou falando para os homens assumirem sua posição. A sua posição vai definir a bênção da sua casa. A sua omissão pode trazer o dano. Então a gente precisa valorizar isso. A gente precisa honrar. Nós somos descendentes de Abraão. Nós temos um pai. Por que Deus não falou que era mãe? Vou entrar em doutrina não, amém, querido? Isso aqui é umbigo de anjo, umbigo de Adão, né? Sai disso que é laço. Mas eu estou dizendo assim, a referência paterna para Deus significa aquele que protege, aquele que abençoa, aquele que transmite. E é assim na descendência. A gente não pode desonrar isso. E a mãe, a que gera, eu nunca vou gerar, nunca vou conseguir. A minha mulher pode fazer tudo que eu faço, eu nunca vou conseguir estar no lugar dela. É grandioso, é maravilhoso, mas ela tem o lugar dela, eu tenho o meu lugar. E eu preciso entender que Deus me colocou numa posição mais alta, porque Ele confiou a mim o cuidado dela e o cuidado dos meus filhos. Então eu protejo. Eu preciso proteger. Pastor, por que essa cara é tão brava? Por que o senhor está cheio de cabelo branco? Marcela parece uma jovem. Graças a Deus, querido. Melhor elogio que você pode me fazer. Melhor elogio que você pode me fazer. Eu teria problemas de chegar aqui bem com a minha mulher acabada, porque eu protejo ela. Ela não vai no mecânico saber o que está resolvendo. Não. Tem muitas mulheres que precisam fazer, porque não tem alguém. Mas ela tem. E ela dizia para mim no início do casamento: eu não sabia trocar gás. Na minha casa eu trocava gás. Eu perguntei para ela: você sabe trocar gás? Ela: sei, na minha casa eu trocava, porque lá não tinha homem. Eu entendi e troquei. Amém, querido? Se você não tem quem te proteja, não tem jeito. Você vai ter que contar com a graça do Senhor, porque Jesus vai dizer: eu sou o seu marido. Agora, se você tem, fica na sua posição de ser protegido. Fica na posição de que seu filho é o terceiro da casa. Seu filho não pode ser o primeiro. Seu filho não decide o programa, seu filho não decide a comida, seu filho não decide o compromisso. Não, ele é o terceiro. Amém? Primeiro seu cônjuge, primeiro Deus, depois seu cônjuge, depois seu filho. Quando eu troco isso, o que eu estou fazendo? A minha casa está de cabeça para baixo. Amém? Amém? Não foi, né, a aula de doutrina de todos os versículos que você precisava, né, que você talvez tinha expectativa. Mas eu quero registrar na sua mente que a gente não vai, porque quando você sair daqui, você vai ver um comercial de um homem tolo, você vai ver um filme com um homem tolo, você vai ser incentivado a desmerecer esse lugar. Mas entenda, Deus sabia que o homem não era capaz sozinho, tanto que lhe deu uma auxiliadora, certo? Mas aquilo que é dele precisa ser honrado. Então, na paternidade, nós temos que honrar essa palavra. Paternidade precisa ser honrado por homens e mulheres. A paternidade precisa ser honrada pelos filhos e pelas mães, mas principalmente por você, homem. Ser pai não é uma atividade qualquer. Ser pai é ser cabeça, capaz de morrer pela sua família, lugar de proteção. Não tem sua mulher se vira, não, é você. Você dá teus pulos, dá teu jeito, você resolve. Amém? Amém? Não consigo falar eu te amo. Diz, deixa que eu resolvo, que para elas dá no mesmo. Amém? Dá no mesmo. Porque isso traz a você a sua posição. A ausência paterna, a ausência de paternidade, desonra a posição de pai, traz dano para a família inteira. Amém? Esse é o seu Feliz Dia dos Pais, do seu pastor. Amém?
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.